E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno. E hoje, na nossa aula de ciências, voltada para os sextos anos, nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria celular. Tá? Então, ó, a célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos e apresenta como partes funcionais a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. São estruturas microscópicas que fazem parte da organização do corpo dos seres vivos. Nesse caso, pessoal, eu estou pegando esse conteúdo já pronto, tá? Então, não foi eu que fiz esse conteúdo, mas ele expressa algumas informações importantes. Eu gostaria que tivesse mais imagens para a gente poder ver, mas quando eu estiver na sala de aula, vocês me cobrem, que aí a gente desenha, a gente faz alguns desenhos tal, para tentar explicar melhor. Bom, essa estrutura foi inicialmente descrita por Robert Hooke ao analisar um corte de cortiça. Por ter observado células mortas, o pesquisador viu apenas a parede celular das células vegetais, e por isso achou que se tratava de um compartimento, e não uma estrutura viva e complexa. A teoria celular baseia-se na hipótese de que todo organismo vivo possui células. Essa teoria é sustentada por três pilares. Todos os seres vivos são constituídos por células, sendo essas, portanto, a unidade morfológica dos organismos vivos. As células realizam importantes atividades no seu interior e, por isso, são as unidades funcionais dos seres vivos. Uma célula é formada apenas a partir da outra célula pré-existente. Assim sendo, vamos passar essa parte aqui. Assim sendo, utilizando essa teoria como base, podemos dizer que a célula é a menor unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Assim sendo, analisando a estrutura básica de uma célula, podemos classificá-la em procariontes e eucariontes. Procariontes são aquelas que não possuem um núcleo definido envolto por membrana. Já a célula eucariontes, lembre de eu como você. Eu é humano, né? É humano, então tem células. São as células que têm núcleo delimitado pelo envoltório nuclear, possuindo, portanto, uma proteção ao seu material genético. Legal. Além da diferença no que diz respeito ao núcleo, as células procariontes, que são os vírus tal, ainda apresentam diferenças quando comparadas aos eucariontes. Em procariontes, por exemplo, não existia organelas citoplasmáticas envolvidas por membranas como a mitocôndria e o retículo endoplasmático. As células eucariontes, por sua vez, são células mais complexas, maiores e possuem organelas membranosas. Aí tem uma atividade para fazer aqui, ó. Quais são as partes funcionais da célula? Eu quero que vocês respondam e me mandem no grupo. Quem foi responsável por descrever a estrutura da célula? Cite os três pilares que sustentam a teoria e como são classificadas as células. Quais as diferenças das células eucariontes e procariontes? Então é o seguinte, eu vou achar aqui na internet uma imagem de uma célula. Daí a gente já fala um pouquinho sobre ela. Espera só um pouquinho. Aí, pessoal, tem uma célula aqui, no caso foi pintada de azul, poderia ser um tonzinho de pele, né? Então tem o núcleo, tem o nucleolo, tá vendo? O núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático, retículo endoplasmático liso, citoesqueleto, membrana plasmática, lisossomo, complexo de Golgi, mitocôndria. Cada um desse aqui, ó, tem uma função no nosso corpo. Então, essa bolinha ela é microscópica. Por exemplo, a união dessas bolinhas, a junção delas, vira, por exemplo, a nossa pele. Ou a junção de várias dessas aqui vira o nosso coração. Ou a junção de várias dessas aqui pode virar o seu estômago. Então, ela é a base da nossa vida. Tá? Por exemplo, a mitocôndria aqui, ela traz a energia para o nosso corpo. Tipo assim, você tá com vontade de correr para brincar atrás, né? Tipo, assim, você correr, né, com a bola, é ela que dá essa energia para você, tá? Então, cada um tem uma função, tá? Então, como nós estamos estudando não tão a fundo, né? Que isso que você vai estudar a fundo no sétimo, oitavo, nono, tal, tá? Mas é interessante já vocês irem sabendo, tá? Então, essa nossa aula hoje, pessoal, é bem curtinha. Lá na classe nós nos vemos e vamos conversando mais, fechou? Valeu, pessoal, até a próxima aulinha. Abraço!